Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos dar uma olhada aqui numa manobra institucional, que você pode usar isso daqui frequentemente, quando você vê o mercado fazendo, já vai pegando, já vai participando do movimento, porque tende a gerar trades longos, trades grandes, que vão gerar aí um resultado legal. Então a gente pegou uma movimentação aqui de venda nessa manobra institucional, que a gente vai entender ela toda aqui, passo a passo, e algumas outras oportunidades boas. Vou colocar aí para vocês, inclusive, o trecho do vídeo onde a gente pegou esse trade. Eu acabei gravando ele mais lá pro meu Instagram, mas tem aqui um trechinho para mostrar para vocês. Então dá uma olhada, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Bora começar com esse conteúdo. Vamos lá, pessoal. Isso aí, pessoal. A gente acabou de finalizar aquela operação que eu comentei com vocês, né? Exatamente 14.540 nesse movimento, que foi aquilo que eu acabei gravando mais pro Instagram, tá? O trade acontecendo, depois você dá uma olhada lá no meu Instagram. Mas vamos entender o contexto dessa manobra institucional, que é um movimento bem legal para você replicar aí no dia a dia também. Vamos lá. Isso aí, pessoal. Vocês viram aí, foi esse trade, esse movimento aqui de baixa. Vamos entender o contexto para você poder replicar isso aqui no dia a dia e poder pegar trades assim também, entendendo para onde o mercado tem potencial maior de estar se desenvolvendo devido a essas manipulações institucionais que a gente vê frequentemente, diariamente, nos movimentos. E isso é ótimo, tá? Não é ruim, não. É bom porque a gente consegue aproveitar esses movimentos e também surfar essas ondas com o institucional, beleza? Então, olha só. Aqui a gente vê a movimentação ocorrendo e o contexto que a gente pode estar visualizando. Você vê que o mercado, ele tá aqui e ele abriu em gap, tá vendo? O mercado ele abriu num gap de baixa. Ele abriu exatamente nesse ponto e começou a desenvolver um movimento de baixa. Quando ele abre nesse ponto, ele acabou de furar uma região de demanda. Então ele está numa tendênciazinha de alta, ele está subindo aqui no movimento, porém ele acabou de furar uma região de demanda boa. Essa é uma verdadeira região de POI, que é uma região de demanda válida. O mercado fez 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrando o fundo e puxou para cima, renovando o máximo. Essa estrutura aqui é a estrutura de continuidade alta que o mercado desenvolve, e toda estrutura dessa cria a região de POI, que é uma região de demanda, que fica exatamente aqui nessa localização. O mercado cria aqui na puxada para baixo, é o parâmetro que a gente marca essa região de POI. Normalmente o mercado volta, a gente tem possibilidade de compra. Só que você vê que o mercado fechou lá em cima e ele abriu justamente pulando essa região de demanda. Isso é ótimo, porque uma manobra institucional normalmente se desenvolve desse jeito. O mercado pula regiões de oferta ou demanda por meio de um gap. Ou ele fura as regiões com muita pressão, igual eu vou mostrar para vocês ali em outro cenário, ou ele pula a região por meio de um gap, igual ele fez. Isso abre muito espaço para venda, porque ele mostra que as regiões de demanda estão sendo puladas pelo preço, mostrando uma qualidade de presença de oferta na movimentação, mostrando presença institucional em vendas, tá? Essa é a linha de raciocínio. Então a gente vê que o mercado puxando aqui para baixo e trazendo validações de venda, a gente vai ter bons cenários. Foi o que ele veio fazendo, tá? Ele veio desenvolvendo esse movimento de baixa e nessa movimentação ele faz 1, 2, 3. Puxou para cima forte, quebrou esse topo. Puxou logo depois para baixo, quebrou as mínimas. Então ele criou aqui uma estrutura de continuidade baixa. Já é esse movimento, tá vendo? Então toda estrutura de continuidade baixa vai criar também um POI, que é uma região de oferta no caso, que vai ficar aqui. Principalmente nessa puxada para cima. Só que quando ela é muito grande, né, igual essa, a gente acaba marcando 50% dessa puxada para cima. Tá vendo aqui? Essa puxada aqui, 50% dela para cima, normalmente é a região de oferta. Toda ela é a região de oferta, mas está muito grande, né? Então a gente acaba refinando, marcando mais aqui em cima. Ou seja, se aqui está a estrutura, a região de oferta vai estar exatamente por aqui. Beleza? Então foi onde a gente montou aquele trade, uma posição vendida nessa movimentação. A gente mapeou isso aqui lá no time da Excelência Trade, onde todas as oportunidades que eu estou observando ficam mapeadas aqui com antecedência, tá? Mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercado americano, todos os mercados, todos os ativos, todas as oportunidades estão desenhadas aqui todos os dias com antecedência. Então, olha lá, a gente tinha mapeado, isso aqui a gente mapeou até em aula, inclusive, ao vivo. Mercado passando pela região de demanda, tá vendo? Ou ele passa pela região de demanda, mostrando que não tem demanda presente, ou ele faz aquela furada na região de demanda por meio do gap, que é a mesma coisa, tá? Olha lá, e aí criando a estrutura de continuidade baixa para venda no POI, que é a região de oferta, desenvolvido tudo para baixo daquela região de demanda, tá vendo? É o cenário que a gente estava de olho. Então, nitidamente ele fez isso, né? Olha lá, a estrutura que ele tinha que fazer, o POI tá ali, furando a região de demanda. Então ele tem que vir testar essa região de oferta de preferência. Ele sobe, vai lá para cima, testa lá em cima, gera a possibilidade de venda ali, que foi onde a gente montou essa posição. Para um movimento de baixo, tem que andar pelo menos 3 vezes o risco ali para baixo, né? Então lá, o mercado vem puxando e vem desenvolvendo esse cenário, que foi exatamente
por aqui. A gente trouxe até ele um pouco mais embaixo. Foi exatamente assim, esse movimento. Eu coloquei, gravei ele inteiro lá pro Instagram, né? Ficou bem legal, mas é aquele movimento que a gente acabou de ver. Então esse é um cenário bom. Agora aqui a gente tem o inverso, que é no preço gerando uma possibilidade de alta, rompendo uma região de oferta, no caso, que é o inverso. Mas é a mesma linha de raciocínio, não tem gap nessa movimentação, é uma furada mesmo na região de oferta por meio de um movimento forte de alta. Tá vendo? Ele até abriu com um pequeno gap aqui, ó. Tá vendo? Na movimentação, mas ele não chega nem perto de criar aquele grande gap e pular a região. Ele só fura mesmo com muita pressão, vai esticando lá para cima. É a mesma linha de raciocínio, só que é o inverso. Então abre espaço para movimento de alta, no caso, e ele já vem desenvolvendo esse movimento. No tempo gráfico menor, aqui foi no 1 minuto, né? Tempo gráfico bem pequeno, mas isso ocorre em qualquer outro tempo gráfico. Então ele vem subindo e cria a estrutura de continuidade mais em cima. Foi aqui em cima. 1, 2, 3, puxou para baixo, quebrou o fundo e puxou para cima, renovando os máximos. Então ele criou a estrutura que é a mesma da outra, só que é de alta. Vai criar o POI igual ao outro, só que é de demanda. E aí fica ali na puxada para baixo, tá vendo? Exatamente aqui é a região. Ali que você pode marcar, o mercado tem que voltar para testar, o stop fica embaixo para aproveitar esse movimento de alta. Essa é a dinâmica. É o que eles tinham que fazer nessa região. Então vamos marcar aqui a região. Tá vendo? Exatamente nesse ponto. O mercado voltando ali vai gerar essa possibilidade. Ó, tem que vir nessa região, deixa eu ver ele testando. Olha lá, testou a região, entrando mais aqui embaixo com o stop menor, né, para ficar mais dentro da gestão. A gente tem aí a movimentação de 3 para 1. Esse foi muito cravado, tá vendo? 3 para 1. Logo ele já veio voltando ali, porque ele sentiu muita oferta, tem uma região de oferta lá para trás. Esse foi cravadinho, 3 para 1 ali certinho. Mas movimento bom também, porque ele já estava muito esticado também, né? Então vai ficando sempre mais arriscado, pelo fato de estar muito esticado. Mas movimento bom também, dentro da linha de raciocínio que a gente estava de olho lá no time também. Posso puxar aqui, olha só. A gente estava observando essa possibilidade. Olha lá, tá vendo? Rompendo e criando o POI de compra dali para cima. Fica muito bom, gera um bom trade também. Então esse movimento também foi legal. Só que ficou um pouco esticado ali em cima, acaba precisando corrigir depois, mas o movimento legal também. Aqui a gente tem uma outra situação, onde o mercado também vai fazer a mesma coisa, só que aqui tem mais contexto envolvido, aqui está mais interessante ainda. Olha só esse movimento no 15 minutos, pessoal. Vindo aqui no 15 minutos, a gente começa a ver que o mercado está numa tendência de alta. Esse é o primeiro ponto. Sempre importante você brincar com o gráfico de certa forma, né? Você tirar o zoom, dar uma olhada no todo. Olha o tanto de zoom que eu estou tirando aqui. Estou olhando o movimento como um todo lá para trás, para a gente conseguir ver aonde que o mercado está aqui. Porque se você fica só no zoom ali, você vai ver que ele está subindo, que ele está numa tendência de alta, e você não vai ter grandes informações sobre os reais interesses do mercado. Você tem que tirar o zoom, ter uma noção do todo, e aí tirando o zoom e tendo uma noção do todo, a gente vê que tem topos nivelados aqui para trás. Ó. Posso colocar até mais forte ali para a gente conseguir ver melhor. Ó, topinhos nivelados. Topos nivelados é o quê? Liquidez. Em cima. É uma resistência, né? Só que em cima tem liquidez. Então a maioria dos operadores vende na resistência. Os traders profissionais e os big players vendem depois que o mercado rompe a resistência. Essa é a dinâmica. Por isso que aqui em cima se torna uma região de liquidez. O que significa isso? Uma região onde pode entrar pressão institucional, pressão de big player de oferta. Institucional vendendo aqui em cima. Então, justamente aonde o trader normal está ou sendo estopado, porque vendeu na resistência e colocou seus stop loss aqui em cima, e aí na hora que ele fura está sendo estopado, ou então pensando em comprar, porque uma resistência foi rompida pelo preço, e aí a pessoa fica falando que ela vai virar suporte, né? E aí vai pensar em compras. Esse é o trader comum no mercado. Ele vai estar montando posições para o lado errado, para o lado contrário dos big players. O big player está só esperando, o mercado chega na liquidez, ele tende a montar posições de venda, né? É uma região que normalmente entra oferta por conta disso. Então o mercado está lá. Ele está justamente em posição de captura de liquidez numa região que pode entrar pressão de oferta. Então a gente vai olhando o movimento de perto e a gente começa a ver aqui uma característica na movimentação muito bacana. Olha só, o mercado ele sobe muito forte nessa pernada, faz um movimento reto, com candles mais cheios e tudo mais. E aí depois ele faz um movimento bem mais travado, tá vendo? Se for pegar o movimento como um todo, você vê que ele começou a ficar mais agarrado, mais travado. E aí a gente vai tendo um comportamento aqui que ele é muito bacana, que é a perda de amplitude das pernadas de impulso. Tá vendo? Aqui a gente tem uma pernada de impulso gigante, que é aquela que a gente viu. A gente tem uma outra pernada de impulso muito menor, né? Eu posso até deixar aqui, ó. E a gente vai replicando, ó.
outra pernada de impulso muito menor, depois a gente tem outra pernada de impulso menor ainda e outra pernada de impulso menor ainda, né? Então a gente vai tendo aqui a perda de amplitude das pernadas de impulso. Quando o mercado faz perda de amplitude das pernadas de impulso, conforme ele está subindo, e essa subida é uma captura de liquidez, isso aqui é ótimo para venda. Tá? Mostra que é uma perda de força do movimento. Só que isso aqui em qualquer lugar do gráfico não tem tanto valor. Agora, sendo um movimento de captura de liquidez, ótimo. Aí fica muito bom. Tá vendo? Porque é uma captura de liquidez. Isso aqui são os topos nivelados, em cima tem a liquidez, e esse movimento, no caso, que a gente está vendo ali, é a captura de liquidez, que é um movimento que visitou lá na liquidez. E aí ele tem a perda de amplitude das pernas de impulso. Isso é ótimo, tá? Para vendas, mostra uma perda de qualidade da demanda, remete a movimentos contrários de reversão, no caso, vendas. E aí o mercado está fazendo tudo isso, que é um contexto bom para venda. E aí, no contexto bom para venda, ele cria uma região de demanda. Essa região de demanda não faz sentido. Olha lá. Faz aquela estruturinha de continuidade alta, cria o POI de demanda, que está aqui marcado, só que está sem contexto isso. É aí que está o ponto técnico do trade, né? Você pegar o jeito de fazer esse tipo de leitura, você pegar o jeito de contextualizar, né? Entender essa narrativa que o mercado está desenvolvendo e entender o que está dentro de um contexto e dentro de uma narrativa boa e o que está fora de contexto e fora de uma narrativa boa. Exatamente essa região de demanda. Esse tipo de região de demanda é muito boa, extremamente assertiva, porém ela precisa estar dentro de contexto, assim como qualquer outro conceito. Se ela aparece bem configurada, igual está aqui, mas totalmente fora da narrativa, totalmente fora do contexto, sem dúvidas, ela não vai ter potencial. Pode até desenvolver às vezes, mas não vai ter potencial. Então aqui o mercado criou uma boa região de demanda, lá no topo de um movimento de alta, esticado, capturando liquidez de oferta, perdendo força no movimento de alta, toda uma narrativa vendedora para ele reverter e começar a cair a qualquer momento, e nessa ele cria uma baita região de demanda. Ou seja, está fora de contexto. Muito trader vai vender às cegas aqui, porque está olhando só o movimento e pegando qualquer movimento aleatório, que é o que todo mundo faz no mercado. Né? Todo mundo não consegue contextualizar as coisas. Aprende um conceito e fica colocando ele em prática, sem levar em consideração o contexto ao redor. Tá? Todo conceito técnico só tem potencial se estiver dentro de contexto, e não fora de contexto. Então, esse aqui era uma região que a gente estava muito de olho lá no time para ela ser furada pelo preço. Tá? A gente não estava de olho, a gente estava ao vivo, inclusive, isso aqui foi ontem de noite. A gente estava de olho para ser furado, não tem como comprar nessa região. Então, a gente queria ver ela sendo furada para ela vir criando possibilidade de venda para baixo dela, para encher a favor dessa narrativa, desse contexto vendedor. Então, se eu puxar aqui para a gente dar uma olhada, olha só, lá no time a gente mapeando essa possibilidade, olha lá. É exatamente aquela perda de força, aquela perda de amplitude das pernadas de impulso, a região de demanda criada sem contexto. Fica mais de olho se essa região for rompida e cria o POI de venda. Lá o mercado rompe a região e cria a estrutura de quantidade baixa. Parecido com aquele trade que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Mas com muito mais contexto vendedor aqui, aumentando ainda mais o potencial dessa possibilidade. Beleza? Então aqui o mercado ele vai e vai romper a região. Rompeu a região, aqui eu estou no 15 minutos. Ele costuma desenvolver configurações ou no 5 ou no 1 minuto, tá? Então, pode ser em qualquer tempo gráfico, mas normalmente a validação ela vem no tempo gráfico menor. Como ali a gente identificou o contexto no 15 minutos, a validação normalmente vai vir num tempo gráfico menor do que o 15 minutos. Se às vezes você localiza esse contexto no 4 horas, porque ele se desenvolve perfeitamente no tempo gráfico maior também. Então, às vezes você localiza esse contexto todo no 4 horas. Normalmente a validação ela vai vir no tempo gráfico menor. Pode ser 1 hora, pode ser 15 minutos, entendeu? Normalmente validações, que são confirmações, gatilhos e tudo mais, vem num tempo gráfico menor do que aquele que você contextualizou. Seja qual for o tempo gráfico que você contextualizou. Pode ser o semanal. E aí você vai ter um gatilho e uma confirmação, às vezes no gráfico de 4 horas, que é um gráfico grande, mas ele é menor do que o semanal, entende? Então, normalmente gatilho e confirmação, validação vem em tempo gráfico menor do que aquele que você contextualizou. Então aqui ele está desenvolvendo já o cenário, olha que bonito. Olha isso aqui é ótimo demais, isso aqui é bom demais, tá? Ele acabou de fazer a configuração, ó. 1, 2, 3, puxou fortíssimo para cima, olha esse interesse comprador que entrou, tá vendo? Parece que ele vai para a lua, ele vai, nossa, vai voltar tudo, vai subir forte, aí puff, cai mais forte ainda logo depois. Não dá em nada essa puxada para cima, isso é ótimo, isso é um sinal de fraqueza junto com a estrutura de continuidade baixa. Sempre que o mercado impulsiona na alta desse jeito, tá vendo? Num candle só ou em 2 candles, poucos candles. Parece que ele vai subir muito, porque entra uma demanda repentina, só que logo depois ela é ignorada e o mercado cai mais forte ainda, quebrando as mínimas. Isso é um sinal de fraqueza, tá?
Isso mostra a presença de oferta forte, mostra que a demanda realmente está fraca. E aí faz todo sentido. A oferta está forte e a demanda está fraca. Esse conceito aqui mostra isso. Só que será que isso aqui está dentro de contexto? Aí você lembra, né? Você tira o zoom, você vê que tem perda de amplitude das pernadas de impulso. Isso indica fraqueza de demanda. Opa, peraí. Então isso aqui também indica fraqueza de demanda, aquilo ali indica fraqueza de demanda. Isso é contexto. Uma coisa junta com a outra e vai se somando. A gente sabe que isso aqui também mostra que tem muita presença de oferta. Aí você tira o zoom, vê que o mercado está numa baita região de liquidez de oferta, que é uma região que pode entrar oferta institucional a qualquer momento. Então, peraí, a presença de oferta mostrada aqui faz todo sentido, está dentro de contexto. Os conceitos se juntam e os conceitos se somam. Então aqui eu estou nos 5 minutos e já dá para ver nítida a estrutura de continuidade baixa e a região de POI que vai ser desenvolvida nela, né? Então é aqui, ó. Região de POI vai ser desenvolvida aqui na estrutura. A gente pode jogar até no 1 minuto que ela vai ficar ainda mais nítida, tá vendo? Lá no 1 minuto ela está mais evidente ainda a estrutura, que é isso aqui, ó. 1, 2, 3, puxa para cima, quebra topo e puxa para baixo, quebrando as mínimas. Então a gente tem a possibilidade de venda nessa região, né? No teste dela, enfim, aqui no 1 minuto ou nos 5 minutos, tanto faz. A gente já vê que o mercado foi testar ali nesse pavio, ou então naquele movimento do 1 minuto. A gente já tem teste ali. E aí a gente vai ter um movimento de baixa também, que tem que se desenvolver pelo menos 3 vezes o risco nessa movimentação. Então, assim, muito bonito esse trade, tá? Muito bem configurado, muito bem desenvolvido. Já foi ali 3 para 1. Depois ele vai andar bem mais e vai gerar um movimento mais longo, tá? Uma movimentação bem bonita. Então, uma configuração aqui muito boa e um desenvolvimento de cenário bem interessante de contexto, né? Onde os conceitos vão se reunindo e vão se somando. E aí tem vários movimentos aqui legais para a gente estar observando. Aqui em Nasdaq, por exemplo, tem um trade muito bom. Esse que eu mostrei aqui foi no EURUSD, né? Mercado de Forex. Aquele primeiro que eu mostrei foi no mini dólar, que é o mercado de B3. O outro na compra menorzinho foi no mini índice, que foi outro mercado de B3, né? Aqui já tem Nasdaq, que é a bolsa americana. Aqui no Bitcoin tem outro cenário legal, que é uma movimentação aqui interessante também de alta que a gente estava visualizando aqui, que foi um trade comprado que eu mostrei lá no meu Instagram agora há pouco por causa do período acumulativo. Então todos os movimentos aqui eles têm um antes e depois bem legal. Olha só essa compra aqui no Bitcoin. Toda certinha também, um cenário de contexto bem bonito, né? A partir de estruturas dessa de continuidade. Todo o cenário aqui no 15 minutos, no caso. Nem tem tempo gráfico tão pequeno, só 15 minutos. Olha lá o mercado vindo, criando a estrutura de continuidade na acumulação e já teria um cenário muito bom, desenvolveu muito bem. Esse aqui de Nasdaq que eu falei foi muito bonito, esse trade agora há pouco aqui que ele ocorreu na parte da manhã. Olha só que bonito. O mercado criou o POI lá exatamente na região, era ele corrigir, corrigiu, segurar, segurou exatamente na região, tá vendo? Vem subindo, estrutura de continuidade, vem subindo, estrutura de continuidade, criou em cima do desenho ali, só pegar também. Então, vários movimentos, a gente faz isso todos os dias aqui no nosso ambiente de prática do treinamento Excelência Trade, que é um programa de formação completo e que tem incluso o nosso ambiente de prática, né? Só um a mais, porque tem toda a parte de mentoria, todas as aulas, enfim, muito detalhado. E isso é trabalhar com contexto. Então, o que eu te recomendo principalmente é que entenda isso, né? Pegue conceitos e busque reunir eles junto com outros conceitos bons e tome decisões aonde os conceitos eles estão se reunindo e se somando, né? Um apoiando o outro, igual eu mostrei aqui para vocês. E não tome decisões em cima de cenários onde o conceito aparece de forma divergente, contrariando aquela narrativa que você está visualizando, contrariando os outros conceitos técnicos ao redor, igual aquela região de demanda que apareceu aqui em cima, muito boa, porém totalmente deslocada, totalmente fora de lugar. Beleza? E aí você vai evitar muito stop e vai participar de muito movimento bom. E esse é o objetivo final. Fechou? Vamos junto, pessoal. Fui! Valeu!